Muito bem. O artigo 439 da CLT diz que é lícito o menor firmar recibos, tá? Pelo pagamento de salários. Então, via de regra também, o menor pode trabalhar, como a gente já viu lá no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 33, que o menor pode trabalhar dos 16 aos 18, e exceto com 14 na condição de aprendiz, tá? Então, aqui eu estou falando do menor de 16 anos até os 18. Ele pode firmar recibos, tá? Ele pode firmar contratos de trabalho, mas o artigo 439 diz que ele não pode firmar termo de rescisão do contrato de trabalho sem estar assistido pelos seus representantes, tá? A CLT não é muito primorosa, porque uma hora ela fala em assistência, outra hora ela fala em representação. Ela não é muito formal com relação à terminologia e as diferenciações que tem, né? Então, vocês sabem lá que o absolutamente incapaz, ele é representado, e o relativamente incapaz, ele é assistido, ok? Embora a CLT não faça muita distinção com relação a isso, mas nós sabemos que tem lá por força do Código Civil. Então, nós sabemos que o menor pode trabalhar dos 16 aos 18, exceto com 14 na condição de aprendiz, tá? O artigo 1634 do Código Civil diz que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, inciso 5, representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Então, a resposta com relação à representação e assistência está lá no artigo 1634 do Código Civil. Bom, nós temos algumas espécies, né, de representação. Nós temos a representação legal, que é aquela que decorre da lei, como nós já vimos aí, por exemplo, o menor, né, tanto o absolutamente quanto o relativamente incapaz. O artigo 1634 diz quem é que pode representá-lo em juízo, né? E nós temos também, com relação ao direito do trabalho, o artigo 8º da Constituição Federal diz que o sindicato, ele tem o dever, né? Cabe a ele a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, dá ao sindicato esse poder de representação, dá ao sindicato esse poder de substituto processual. Então, o sindicato substitui toda aquela categoria econômica, né, ou profissional dos empregados, por exemplo, tendo eles dado ao sindicato procuração ou não. Ou seja, o sindicato ele não precisa de procuração para representar aqueles que são filiados ou não, porque o sindicato tem o dever de defender não só os filiados, mas também aqueles que não são filiados, tá? O artigo 513 da CLT também fala sobre as prerrogativas do sindicato, e a linha A diz assim: representar perante as autoridades administrativas e judiciais os interessados gerais da respectiva categoria ou profissional ou profissão liberal, ou os interessados individuais dos associados relativos à atividade ou profissões exercidas, ok? Muito bem. O artigo 75 do CPC vai nos dar, né, o norte em algumas situações específicas, né? Quem é que vai representar, por exemplo, algumas pessoas jurídicas, algumas pessoas, né, naturais também? Por exemplo, quem é que vai representar a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios? Vai ser os seus procuradores. Quem é que vai representar o município? Vai ser o prefeito ou o seu procurador. Quem é que vai representar a massa falida ou, né, a empresa que está em liquidação judicial? Vai ser o administrador, vai ser o síndico. Quem é que vai representar a herança jacente ou vacante? Vai ser o seu curador. Quem é que vai representar o espólio? O inventariante. Quem é que vai representar as pessoas jurídicas? Aquelas que constam nos seus atos constitutivos. Quem é que tem o poder para representá-las, né? Ou pode ser os seus diretores. E a sociedade sem personalidade jurídica
a pessoa a quem lhe couber a administração, certo? Pessoas jurídicas estrangeiras, vai ser pelo seu representante, pelo seu gerente, pelo seu administrador da sua filial, agência, sucursal. Condomínio, pelo administrador ou pelo seu síndico, tá? E assim por diante. E nós temos ainda, no artigo 843, parágrafo 1º da CLT, que diz quem vai representar o empregador pode ser o seu, né, a reclamada, pode ser o sócio ou pode ser o seu preposto. E o preposto hoje, segundo a nova sistemática, né, legal, ou seja, das alterações da CLT, o preposto não precisa mais ser empregado, basta que ele tenha conhecimento dos fatos. Então, se o preposto prestar depoimento, tudo aquele que ele declarar em seu depoimento é confissão e, de uma certa forma, obriga, né, o empregador com relação às declarações prestadas em juízo. E o empregado também, se não puder comparecer na audiência, né, por doença, por outro motivo, ele pode ser representado por um colega que trabalhe com ele, ou ele pode ser representado pelo sindicato, ok?